Nós escolhemos para nossa reflexão, essa noite, uma passagem que nós encontramos lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14 a 18, nos Colonicenses, no capítulo 3, versículo 17, e no Salmo 136. Então, diz lá, Tessalonicenses, capítulo de 5, versículos 14 a 18. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Então, esse pedacinho nós vamos repetir. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 14 a 18. Tudo o quanto fizerdes, por palavras, por obras, fazei em nome do Senhor, dando graças a Ele, a Deus nosso Pai. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O Salmo 136. Então, a mensagem central aqui que nós escolhemos para a nossa reflexão é gratidão. Então, Paulo já nos dizia que em tudo, dai graças. Então, o que é gratidão? A palavra gratidão vem do verbete gratia, que significa graças. Então, por extensão, nós poderíamos dizer que gratidão é o reconhecimento agradável por tudo aquilo que é concedido ou que é recebido. E aí, nós lembramos lá do livro Psicologia da Gratidão, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, a grande mentora, que já vem há muitos anos estudando sobre o comportamento humano, sobre as suas relações, que tem trazido para nós uma contribuição extraordinária, valiosíssima, neste campo, nessa área que nós somos muito carentes, o convívio, o relacionamento. Então, Joana de Ângeles diz assim no livro Psicologia da Gratidão, que a ciência da gratidão, ela surge como uma expressão mais elevada de amadurecimento psicológico do indivíduo. Então, em outras palavras, é o amadurecimento psicológico do indivíduo que leva ele a vivenciar esse sentimento enobrecido, gratidão. Então, quando ela fala em amadurecimento psicológico, aí a gente fica imaginando o porquê que esse sentimento, ele é um produto muito escasso no mercado dos corações. E a gente observa que a gratidão já é algo muito difícil. E nós observamos, por exemplo, da enorme multidão que seguia Jesus, que reconheceu o poder do Verbo divino, inúmera multidão, mas insignificante foram o número daqueles que tiveram gratidão. Dos 84 que acompanharam mais de perto os ensinamentos de Jesus, que ouviram a cantilena sublime de teus ensinamentos, nos convidando ao reino dos céus e às suas maravilhas, apenas 72 o seguiram. Dos 10 rancenianos curados em território galileu,
apenas um voltou para agradecer. Então é realmente um produto escasso até os nossos dias de hoje. Mas nós observamos que os estudiosos da psicologia nos diz que o hábito de receber ajuda e proteção já inicia, né, em se falando único exclusivamente da vida material, orgânica aqui, né, que esses hábitos de receber ajuda e proteção já vêm desde o período da fecundação, passando pelos diversos estágios de desenvolvimento fetal até atingir a idade madura, sem que o ser tenha verdadeira consciência de tudo aquilo que é ofertado, de tudo aquilo que lhe é oferecido. E que esse sentimento só vai realmente aflorar no ser quando a maturidade começa a aparecer. E, nesta fase, esta maturidade o convoca, ele também, para dar a sua parcela de contribuição. Mas como ele não está ainda acostumado a repartir, ele se torna soberbo e presunçoso, achando que tudo aquilo que ele recebeu, ele tem méritos, e que, na verdade, esse mérito ele ainda não conseguiu amealhar. O exemplo disso é quantos filhos que vivem às custas do pai e não reconhece o esforço dos pais, achando que os pais são obrigados a cuidarem deles a vida inteira. Então, a nossa própria sociedade tem a sua regra de conduta social, a sua regra de etiqueta, né? Que bem lá diz qual deve ser o comportamento, a conduta, quando você recebe algum favor, algum objeto. Então, a gratidão que nós estamos nos referindo, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que uma simples retribuição, né, prescrita, mencionada num código de etiqueta social. Ela é muito maior do que isso, porque ela é uma virtude moral que transcende a simples retribuição por algo recebido. E nós percebemos que na vida social, todos nós, sem nenhuma distinção, todos nós aqui, né, neste mundo de provas e de expiação, nesse mundo também que é um hospital, é uma escola, todos nós somos devedores uns dos outros, todos nós. Quem é de nós que pode afirmar que nós bastamos a nós mesmos? Quem de nós podemos afirmar que nós somos autossuficientes? Todos nós dependemos uns dos outros, seja nas grandes como nas pequenas coisas, como nos pequenos lances da nossa vida, em que nós precisamos da colaboração alheia. Quando nós imaginamos assim, olha, o milionário, o todo-poderoso, quando ele senta na sua mesa para fazer o seu café da manhã, né, o seu breakfast, se não houvesse quem tivesse levantado 5 horas da manhã, arado o solo, plantado o trigo, confeccionado o pão, jamais, com todo o seu poder, com todo o seu status, o seu prestígio, jamais ele poderia estar sentado ali na mesa e tomando o seu café. Ah, o fulano é um empresário de sucesso, ele não precisa de ninguém. Ah, não? Então, ele na empresa de sucesso dele, ele faz tudo sozinho, né? Ele projeta, ele vende, ele fabrica, ele controla, ele entrega, ele não precisa de ninguém, né? Então, ele não precisa do trabalho, do concurso, da equipe dele. E quanto mais é eficiente a equipe, maior é o seu sucesso. Então, todos nós dependemos uns dos outros. Então, todos nós precisamos vivenciar esse sentimento enobrecido. E, além de tudo, nós somos devedores do nosso Pai, da providência divina. Então, nós espíritas temos a plena consciência, né, através das obras
básicas, através das obras subsidiárias, através das obras de André Luiz. Né? Só a gente lê as obras de André Luiz, Os Mensageiros, Desobsessão, Nos Domínios da Mediunidade, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, e por aí vai. A gente perceber a grandeza, a grandiosidade do trabalho da espiritualidade para nos amparar, para nos proteger a todos os instantes, a todos os momentos. E aí nós lembramos da questão 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Qual é a resposta dos espíritos? Os espíritos respondem: a sua influência é muito maior do que aquela que vocês pensam e imaginam. Que diz assim, frequentemente é eles que vos dirigem. Então, e é por isso que a importância de nós atentarmos para o que nos aconselha Jesus. Ora, orai e vigiai sempre, porque se frequentemente é Ele que nos dirige, são eles que nos dirigem, nós podemos estar sendo dirigidos por espíritos bons, né, que nos amam, pela espiritualidade maior, ou podemos estar sendo dirigidos também pelos espíritos inferiores. Porque no livro Libertação, no diálogo que Gúbio tem com Gregório, que depois nós vamos falar um pouquinho desse diálogo, né, mas só para a gente lembrar que Gregório, né, o Gúbio, nós vamos depois falar um pouquinho a respeito do Gúbio, do Gregório, né, mas neste diálogo, o que o Gregório fala numa altura do diálogo lá? Porque o que nos importa é só essa frase que ele vai nos dizer. Ele diz assim para o Gúbio: olha, a terra nos pertence. A terra nos pertence, porque lá domina a animalidade e que é um clima favorável para a nossa ação. Então, a importância de constantemente a gente orar e vigiar, né? Para que a gente não seja presa dos espíritos inferiores. Então, vida, família, trabalho, amigo, inimigo, dor, tristeza, alegria, saúde, doença, situação econômica, financeira, amorosa, afetiva, são apenas alguns exemplos que nós temos para agradecer ou para reclamar. Depende do nosso ponto de vista, depende da nossa ótica, porque, vias de regra, nós costumamos reclamar de tudo. Se chove, nós reclamamos do mau tempo. Se não chove, nós reclamamos que o tempo está muito seco. Se faz calor, nós reclamamos. Se faz frio, nós também reclamamos. Se o tempo passa depressa, nós reclamamos por quê? Porque a gente gostaria que o dia tivesse 36 horas, para a gente poder dar conta de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas, se ele é vagaroso, nós reclamamos também. Então, nós nunca estamos satisfeitos na condição que nos encontramos com aquilo que nós temos. Estamos sempre reclamando. Parece que tudo é motivo para nós reclamarmos. Então, a gente poderia enumerar aqui uma lista, né, enorme de motivos que nós temos para reclamar. Mas Joana de Ângeles, também no livro Psicologia da Gratidão, ela nos fala que reclamar é perda de tempo. Por quê? Porque enquanto nós estamos reclamando, nós estamos perdendo a oportunidade de construir, de edificar, de crescer. Quando a gente fala da reclamação, nós não estamos falando aqui daquela avaliação necessária e indispensável que nós precisamos fazer
né, nas situações, nas circunstâncias, naquelas que são decorrentes da nossa ação ou decorrentes da ação de terceiros, naquela avaliação indispensável que a gente precisa fazer para corrigir, né, para que a gente assim possa caminhar rumo à nossa tão almejada perfeição, ao progresso espiritual. Então, esta avaliação é necessária nós fazermos para a gente melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então, nós não estamos falando desta avaliação salutar, necessária, imprescindível, primordial, mas nós estamos falando daquela que tem o caráter simplesmente de reclamação, onde nós manifestamos o nosso azedume, o nosso mau humor. Então, muitas vezes é preferível que nós nos calemos, que nós nos silenciemos. Por quê? Porque o silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta que nós podemos dar. Então, vamos exercitar o silêncio quando a vontade de reclamar visitar os escaninhos da nossa mente, do nosso coração. Porque a reclamação, na maioria das vezes, ela mostra falta de educação e, dependendo da forma com que ela é manifestada, ela demonstra uma falta de respeito ao nosso semelhante e ainda ingratidão para com Deus. Então, fala-nos a Joana de Ângeles que a gratidão é um verdadeiro e nobre antídoto. Ela é o remédio contra a solidão, a tristeza, a amargura, a vontade de não mais querer viver, a depressão. E nós então lembramos de um fato curioso que acontecera com Chico. Uma vez um repórter foi entrevistar o Chico, chegou lá e ele perguntou para o Chico, né, se não incomodava aquela multidão toda, né, em volta da sua casa, que fazia fila a perder de vista. Se tinha dia que ele chegava para a multidão e falava assim, olha, agora eu não vou atender mais, vocês voltem amanhã, né? Estou cansado. Por quê? Porque além do Chico atender aquelas pessoas lá do centro, quando ele chegava em casa, altas horas da noite, ainda tinha uma multidão. Por quê? Porque nós, mesmos nós, que estamos no conforto dos nossos aposentos, dos nossos lares, nós não temos muita boa vontade de atender os outros. Às vezes o telefone toca, a gente olha e fala assim, não vou atender. Né? A gente olha o número e fala, esse eu não vou atender. Ou às vezes o telefone toca ou bate na porta, a gente fala assim, filho, se for para mim, fala que eu não estou. Né? Então, além de a gente demonstrar falta de vontade de atender os outros, a gente ainda está ensinando os nossos filhos a mentirem. E quando eles mentem para nós não gostamos. Então, o Chico já não tinha esse problema, porque também o Chico, ele não gozava de plena saúde como nós. Né? Ele tinha problemas de angina, de coração, e ele tinha problemas da vista também. Então, ele disse para o repórter, falou, olha, não me incomoda, muito pelo contrário. Né? Eu sinto muita gratidão por eles me darem a oportunidade de poder fazer alguma coisa por eles. Né? Eles vêm aqui, falam dos seus problemas íntimos, falam das suas dificuldades, e eu sinto muita gratidão por eles confiarem em mim. Né? E aí ele fala para o repórter, fala num tom mais baixo, fala, olha, eu tenho uma catarata inoperada no olho esquerdo, já fiz vários tratamentos e os médicos já me tirou a esperança de poder enxergar com essa. E com essa outra eu faço tratamento com colírios variados que me diminuem a sensação de estar com areia nos olhos. Mas com esse trabalho eu aprendi que mesmo com os problemas de saúde que eu tenho, ainda é um privilégio, porque muitas vezes eu melhoro até das minhas enfermidades. Então a gente percebe que alguém poderia perguntar assim, mas puxa vida, com o trabalho gigantesco que o Chico fazia,
realizava, né? Deus que é todo amor, que é amor infinito, amor infinito. Nós não fazemos ideia do que é isso. Amor infinito. Não poderia ter dado para o Chico um corpo mais viril, mais vigoroso, mais saúde, né? Uma vista melhor? Mas aí é que está o ponto. Aí é que está o X. Porque o verdadeiro missionário tem que ser capaz de sentir gratidão em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja o momento que ele estiver vivenciando. Porque vou fazer uma afirmação aqui sem nenhum medo de errar. Todos nós aqui, todos nós, somos café com leite. Todos nós. Todos nós ainda somos poupados de muitas coisas na nossa vida. Mas o Chico já não era mais café com leite. Ele já não era mais poupado. Porque ele tinha condições de sentir a gratidão e de honrar o nosso Pai que está no céu, em qualquer que fosse o momento, em qualquer que fosse a circunstância e a condição. E a sua vida inteira, ele nos deu o exemplo disso, né? O exemplo de renúncia, de dedicação total ao trabalho de ajuda e de auxílio aos outros. Mas o que a gente queria aqui dizer, quando Joana de Ângeles nos afirma que a gratidão é mais do que retribuição, porque a gratidão é uma postura de vida, é você estar vivenciando a gratidão, se possível, 100% do seu tempo. Não só nos momentos em que você recebe uma ajuda, um obséquio, um favor, mas em todos os momentos. Porque, como nós falamos, você retribuir algo recebido é importante. Aliás, é indispensável, é fundamental a retribuição. Por quê? Porque Jesus nos fala, e aqui mesmo, em Tessalonicenses, né, nos fala que nós precisamos fazer mesmo sem ter recebido. Mesmo sem ter recebido. Então, você retribuir é o mínimo que se pode fazer. Porque quando nós olhamos lá no Sermão do Monte, que Jesus fala das 9 bem-aventuranças, né, em que ele coloca lá, bem-aventurados, é como se nós entendêssemos assim. Porque naquele momento, o primeiro discurso de Jesus, para quem que ele fala? Ele fala para aqueles que eram considerados os desesperançados, os excluídos, né? Porque ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, depois das 9 bem-aventuranças, né, que Jesus diz assim, né, como se ele dissesse assim, olha, vocês que são tão bonzinhos, vocês que são maravilhosos, vocês que são felizes, né, vocês que são bem-aventurados, agora eu vou trazer 4 itens que eu quero que vocês observem. E aí ele começa lá, né? Ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu amigo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem vos faz o mal. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem, maltratam e caluniam. E Jesus explica por quê. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus trazia um ensinamento que confrontava, que colidia com aquilo que as leis antigas preconizavam, o que ele fazia? Ele explicava por quê. E ele explica lá por quê, olha, para que vocês sejam filhos do nosso Pai que está no céu, que faz com que o sol se levante sobre maus e bons, que a chuva desça sobre justos e injustos. E continua dizendo, olha, porque se vocês fizeram o bem para quem te faz o bem, se vocês amar quem te ama, né, e vai enumerando, o que vocês estão fazendo de especial? Nada. Né?
Até os escribas e fariseus, os publicanos, também assim o fazem. E ele finaliza dizendo, olha, se a tua justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, jamais você entrará no reino dos céus. Então, você ser bondoso, você ser dócil, compreensivo, carinhoso, amável, com quem tem a mesma atitude, o mesmo comportamento, o que você está fazendo de especial? Nada, é o mínimo que você tem que fazer, né? E na colocação aqui, Jesus fala, olha, isso é humano, mas o que Jesus espera de nós não é o humano, é o divino. E o divino diz que a gente tem que fazer mesmo sem ter recebido. Então, é o mínimo que nós precisamos fazer. Mas, nesta longa caminhada nossa, né, em busca desse sentimento tão enobrecido, né, desse sentimento que ainda se encontra no nosso íntimo, no nosso interior, em estado latente, aguardando a oportunidade de brilhar, de reluzir, assim como um número enorme de virtudes que nós possuímos, que intrinsecamente, lá no fundo, a gente tem, né? Mas que a gente ainda está na timidez, né, de poder exercitar essas virtudes, essas qualidades que tem dentro de cada um de nós. Então, nesta longa caminhada, nós precisamos tomar cuidado com alguns sentimentos que nós temos e que impede a conquista dessa nobre virtude. Nós temos um número enorme, mas nós escolhemos duas aqui para a gente poder refletir sobre elas, que são a autopiedade e o melindre. A autopiedade. Ah, porque eu sofro demais. Ah, porque tudo dá errado na minha vida. Ah, porque nada dá certo. Ah, porque eu sou injustiçado, né? Então, a gente enumera uma lista enorme de problemas que a gente tem, né? E sempre colocando isso sobre responsabilidade das outras pessoas. Então, é um discurso vazio, que a gente não aproveita nada. Por quê? Porque é extremamente pessimista, né? Extremamente pessimista e extremamente exagerado. É uma postura em que a pessoa não ouve ninguém, né? Ela só ouve a si próprio. E na maioria das vezes, sem que ela perceba, ela acaba se rotulando de uma pessoa digna de pena, né? Ah, coitadinho do fulano, coitadinho do beltrano, do ciclano. Então, é mensagem de extremo pessimismo. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, né, com esta autopiedade. E os nossos irmãos estudiosos da psicologia falam que a autopiedade é uma bengala psicológica que utilizam todos aqueles que não têm coragem de lutar, de enfrentar os seus próprios problemas, né, rumo à correção, à sua redenção. Então, utiliza deste instrumento, porque é muito mais fácil, né, e cômodo você colocar nos ombros, nas costas do outro, é o motivo do teu fracasso, do teu insucesso, né? E nós também lembramos aqui, né, de um psicologista, psicanalista espírita, nos conta que estava atendendo uma pessoa e essa pessoa falando da dificuldade que ela tinha de relacionar, de conviver com os outros, né? E enumerou a dificuldade que ela tinha, que ela era muito sozinha, né? E que ela era assim por causa de uma frase que ela ouviu na infância da sua mãe. E por causa daquela frase ela se tornou aquela pessoa. É interessante, né? Poder que tem uma frase. Por que a gente não se torna um espírito de luz? Porque a maioria dos nossos pais nos elogiam, não é? Nossa, que menino bom,
que menino inteligente. Pode não ser, mas eles falam. Não é? Então isso já seria suficiente para que se tornasse mesmo, né? Mas quando a mensagem é o contrário, aí a gente, né, acaba dizendo que tudo aquilo é culpa daquela frase. Então, esse doutor, ele não quis nem saber qual que era a frase que ela ouviu, né? Mas ele perguntou para ela, foi fazendo um monte de perguntas. Falou, olha, você lembra quantas vezes a sua mãe ficou sem dormir para te ajudar, para te acolher? Ah, não lembro. Você lembra quantas vezes a sua mãe fez a comida que você gosta? Ah, não lembro. Você lembra quantas vezes que nos seus passeios, no seu lazer, né, nas suas peregrinações, a sua mãe ficou até altas horas da noite, sem dormir, preocupada com você, esperando até a hora que você chegasse? Ah, não lembro. E foi enumerando, né? Então, nós percebemos que é na relação com os nossos pais que nós manifestamos a nossa maior ingratidão. Porque o nosso nível de exigência com os nossos pais e com aqueles que estão próximos de nós é muito grande. Então a gente faz uma lista de tudo aquilo que a gente não teve, de tudo aquilo que a gente gostaria de ter tido, de tudo aquilo que não nos foi dado, e aí a gente tem uma lista enorme de motivos para reclamar, né? E a gente esquece do que aquilo que nos foi oferecido, aquilo que já nos foi dado, é muito maior do que aquilo que não foi. Então, na linguagem da contabilidade, nós falamos assim, olha, na relação com os nossos pais, nós nunca nos tornamos credores. Nós somos sempre devedores, porque tudo aquilo que eles fizeram para nós é muito maior do que aquilo que não foi feito. E é por isso que nós lembramos aqui de um poema que se intitula assim: O mundo tem a sua cor. O mundo tem a sua cor. É você que mede o mundo e o vê como você é. Se você põe óculos de bondade, tudo lhe parece bom e belo. Porque bom e belo está você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, cruel, vê o mundo desse jeito. Porque desse jeito está você. O modo como você fala, a maneira como você pensa, os valores que você abraça, é desse jeito que você vê o mundo. Porque desse jeito está você. Você é a medida do seu mundo. Ah, mas quanta alegria e luz se você fosse a medida de Jesus. É de Richard Simonetti, esse poema, né? Podemos dizer um poema. Então, quando nós, nos nossos passeios, durante as nossas horas de lazer, durante as nossas peregrinações, nós nos depararmos com alguém muito ruim, com alguém muito mal educado, a gente não precisa preocupar. Por quê? Porque dali a alguns momentos, a alguns instantes, aquela pessoa não mais estará junto de nós. Mas a gente precisa tomar muito cuidado quando esta pessoa é do nosso convívio mais próximo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que convivem mais conosco. Porque na maioria das vezes são irmãos que estão sofrendo muito mais do que nós. E precisamos tomar um cuidado muito grande para não permitir que eles baixem o nosso padrão vibratório, né? Mas precisamos fazer o possível para elevar o padrão vibratório deles. E nós lembramos que Maria Dolores diz assim: não reproves
Ninguém. E diz no poema: um companheiro do lado, triste, agressivo, irritado, causando-te preocupação, é sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Fitando alguma pessoa que te injurie, perdoa, e a auxilie mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Se te oferece voz de briga, dê-lhe em troca a frase amiga, nada te possas alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhes atenue o pesar. Ante os irmãos em revolta, saibas que está sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia. Cada um tem o seu dia. Portanto, não reproves ninguém. E, como nos dizia já no Tratado de São Tomás de Aquino, ele nos fala então a respeito desta gratidão, da gratidão profunda. E diz que a gratidão profunda é aquela que você fica vinculado à pessoa. Você diz assim: nunca mais eu vou esquecer o bem que você me fez. Não importa a grandiosidade, o tamanho, a importância do bem, mas para sempre eu vou vibrar no meu coração esta gratidão. E a vibração desse sentimento, ela se faz não em função de algo recebido, mas ela o faz porque ela sente satisfação, ela sente a necessidade de agradecer, porque aquilo faz bem. Né? Como já dizia Joana de Ângeles, ela é remédio, ela é terapia, ela é tratamento psicológico do indivíduo, a gratidão. E nós queríamos só lembrar aqui a importância da nossa atitude e a busca nesse caminho da gratidão, né? Que é indispensável quando Joana de Ângeles fala lá a respeito do amadurecimento psicológico, né? É a nossa busca constante do nosso próprio autoconhecimento. E esta interação constante em vivenciarmos de conformidade com a lei divina. É o esforço constante que nós fazemos para educar os nossos sentimentos, para nós trabalharmos nas nossas mazelas. Como já nos dizia Kardec, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz constantemente em domar as suas más inclinações e as suas tendências. E nós não conseguimos isso se a gente não reconhecer a nossa verdadeira necessidade de espíritos necessitados do amor, da compreensão, do trabalho, necessitados da ajuda, do convívio salutar com todos os nossos irmãos. Então, muitas vezes, nós julgamos a criatura, mas nós não temos o mínimo conhecimento, né? E assim muitas vezes acontece com os nossos pais. Quando nós chegamos na vida dos nossos pais, a vida dos nossos pais já estavam no meio, né? E a gente pergunta assim: olha, você vai assistir um filme, você chega no meio do filme, você entende o filme? Não,
Não, quando você chegou, o filme já tinha começado. Né? Então, quem não assistiu o começo do filme, como é que você pode falar dos personagens? Como é que você pode falar do enredo? Como é que você pode falar da moral? Né? E aí nós lembramos, então, do capítulo 8 do livro Libertação, de André Luiz. No diálogo que tem Gúbio e Gregório. Uma equipe formada por André Luiz, por Gúbio e por Elói. Né? O Gúbio era o mentor, o chefe, né? O coordenador dessa expedição. Então esse grupo recebeu de Matilde, um espírito de esferas superiores, a missão de fazer o quê? A missão de resgatar Margarida, né? Tinha duplo objetivo a missão, de resgatar Margarida. Quem que era Margarida? Margarida fora filha de Gúbio numa reencarnação anterior. Né? E ela estava sendo obsediada por uma falange de espíritos inferiores. E quem era o chefe? Era o Gregório. E Gregório, filho de Matilde. Então, a missão era resgatar Margarida e promover um encontro entre Gúbio e Matilde. Né? Entre Gregório e Matilde. Né? E o Gregório, como nós já havíamos falado, ele fora filho de Matilde, mas que ficou afastado, né? Ficou preso às esferas do mal por mais de 7 séculos. E ele, então, era o chefe maior daquela falange que obsediava Margarida. Então, esta era a missão. Então, parte lá. Gúbio, André Luiz e Elói, para resgatar Margarida. E quando eles chegam lá nas esferas inferiores, né, qual que é a primeira atitude do Gúbio? O Gúbio pede humildemente permissão para Gregório, um espírito superior, pedindo permissão para um espírito inferior para que ele pudesse resgatar Margarida. E eles começam então a travar um diálogo. E o diálogo não foi fácil, né? Por quê? Porque Gregório estava relutante, né? Em vários momentos, Gregório dava uma investida tentando desestabilizar o Gúbio. Mas o Gúbio sempre calmo, sempre sereno, sempre tranquilo. Mas num determinado momento, o Gregório diz assim para Gúbio: olha, você sabe que se eu quiser, eu posso acabar com vocês. Aqui, agora. E Gúbio nem se titubeou, né? Continuou calmo, sereno e tranquilo e diz para ele: não, nós reconhecemos o teu poder e sabemos que se for da vontade do seu coração, você pode nos prender aqui. E Gúbio, naquele momento, ele consegue, né? Ele já sabia, porque Matilde já tinha falado. Então, o que ele faz? Ele identifica uma qualidade naquele espírito, né? E diz para ele, fala: olha, mas nós sabemos da tua nobreza de caráter e sabemos que isto está aí inviolável no seu coração. E ele diz para Gúbio: olha, você, por acaso, você julga a minha atitude? E qual que é a resposta de Gúbio? A resposta do Gúbio foi fenomenal, né? E ele diz assim: quem sou eu para julgar-te? Somente se eu tivesse caminhado com os teus sapatos, com as tuas sandálias, poderia eu ajuizar sobre a tua conduta. Então, nós gostaríamos de terminar as nossas reflexões com... Oi? Ah, sim. O objetivo não era... Não, tanto eles resgataram Margarida, porque... Então eu vou falar para vocês. Compra o livro. Não, aqui, vou falar para vocês. Não, mas vou adiantar, viu? Olha só, vou adiantar, porque aí eu não queria falar, mas você me aguçou aqui. Olha, eles não só
resgataram Margarida, né? Mas o processo realmente estava muito adiantado e o objetivo era que a Margarida suicidasse. Né? Vocês pediram para falar, eu não queria falar. Então, eles conseguem resgatar Margarida, não só Margarida, mas como alguns espíritos que estavam ali na falange obsidiana, e que isso provoca Gregório, mas ele fica furioso, possesso, né? Mas ainda se consegue, por isso que o livro chama Libertação, ainda se consegue o encontro de Gregório com Margarida, com Matilde. É fantástico. Né? E eles conseguem resgatar Gregório. Dá uma olhada. Agora você já contou? Mas você não faz ideia do que tem lá. Isso aí é só uma partezinha bem pequenininha. E aqui né? tem o livro para emprestar e tem para vender. Aí, ó, tá vendo? Tem para prestar e para vender. Então, a gente gostaria de terminar as nossas reflexões com uma prece de gratidão, né, proferida por Divaldo Pereira Franco numa das suas reuniões, e que assim o diz: obrigado, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dás. Obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar. Que vê uma ave ligeira que voa falheira pelo céu de anil e que se detém na terra verde, salpicada de cores mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que chora na solidão. Por eles eu oro e a Ti imploro, Senhor, comisseração. Porque eu sei que na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem a chuva, o vento, o tamborilar do vento no salgueiro, a melodia no ramo, no mundo inteiro, e as lágrimas que vertem nos olhos. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melódica, canória, melancólica do boiadeiro, a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, aqui te quero pedir. Pelos surdos, eu te imploro, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que teu nome profere com sentido e emoção. Mas diante da minha melodia, a ti quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, não falam de dia. Por eles eu oro, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que liberta da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mão dos adeus, mãos que limpam feridas e que enxuga lágrimas e dores sofridas. Pelas minhas sinfonias de poesias, cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seu seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso movimentar. Mas diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar. Porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também balaiam. Obrigado, Senhor, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso, Senhor, ter um lar.
Não é importante se esse lar é uma mansão, é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas que dentro dele, Senhor, exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo ou a companhia de um cão. Alguém que nos dê a mão, porque é muito triste, Senhor, viver na solidão. Mas, se eu a ninguém tiver para amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, Senhor. Pelo contrário, a Ti bendirei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Pelo Seu amor, muito obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.